Leite, Assis, sim, eu sinto que o Espírito Santo não habita em mim por causa do fato de eu fumar maconha. Ah, minha filha, como o Espírito Santo, o teu Espírito Santo é tão bobinho, tão fraquinho, tão sensível, tão escandalizável, um Espírito Santo tão crente, um Espírito Santo tão puritano, tão bleia, tão hipócrita. Meu Deus, desde quando maconha tem algum poder especial? Jesus disse que o que entra pela boca não é o que contamina o homem. A maconha não sai do coração, ela entra pela boca. Tanto quanto o canabidiol para tratamentos de cannabis medicinal, a mesma coisa é o trago, que tem um poder, inclusive, de cura assombroso para pessoas com Parkinson e com outras coisas assim. Medicina, muito mais do que qualquer coisa. Isso foi uma fabricação de marketing de 1933 nos Estados Unidos, quando eles substituíram o combate à Guerra Fria, que era o álcool. Eles viram que não podiam vencer o álcool, e eles já estavam com um programa montado de perseguição, aí transferiram para a erva chamada do diabo, porque eram os negros que praticavam nos Estados Unidos. E o Brasil e boa parte dos países atrasados aqui da América Latina adotaram essa política americana que lá já está em muitos estados em desuso, em total desuso. E a gente continua aqui matando e morrendo, matando muito mais gente do que qualquer droga, do que a soma das drogas. Olha, o que o álcool, que é a pior droga, a cocaína, metanfetamina, heroína, picos variados, balas, bolinhas antigas, a soma disso tudo faz de enfermização físico, mental e psíquica das pessoas é infinitamente menor em número do que o combate a essas coisas produz de morte, de feridos e de aleijados. Mas infinitamente. Procure as estatísticas. Aí você vai ver que para tirar uma barata que caiu na banheira, essa repressão, por exemplo, a maconha, pega da banheira a criança, os brinquedos da criança, o sabonete, o shampoo, o condicionador, a escovinha para esfregar a criança, pega tudo e joga fora pela janela com criança e tudo por causa da barata. É uma lógica tão burra, mas eu não vou me fazer compreender nunca, porque as pessoas já estão pré-condicionadas. E olha, não tem nenhuma apologia. A minha apologia aqui é uma, eu tenho uma apologia. A morte de menos pessoas nas favelas, que eu acompanho desde antes de você nascer. Eu já estava envolvido com essa questão há muitos anos. Aliás, eu fui usuário participante desde 12 anos de idade. Então eu sei de dentro e sei de fora o que isso faz. E sei a partir também de pertencimento a grupos do Estado, estudando a fenomenologia do que se poderia fazer de melhor na repressão às drogas durante décadas no Rio de Janeiro. Então, eu sei o que eu estou dizendo aqui. Agora, você não sabe, e ouve só o pastor lá numa ignorância brutal, medieval, não sabe de coisa alguma, lançar vaticínios demoníacos e nem vê que eles estão estimulando infinitamente mais mortes. São policiais que não precisariam morrer, são meninos e meninas nas favelas que não precisariam morrer, são balas perdidas que não precisariam acontecer se eles apenas regulamentassem a utilização com sensatez. Por que não fazem? Porque o lobby evangélico, o lobby católico e o lobby moralista do Congresso Nacional não permite. Mas se você conversar com eles aqui em volta da minha mesa, eu nunca encontrei ninguém que seja contra. Mesmo aqueles que, quando dão entrevistas, dizem que tem que aumentar a repressão, aqui, em volta dessa mesa, onde dezenas deles, deputados e senadores, vêm, nenhum deles, num diálogo inteligente, mantém esse tipo de ignorância herdada dos Estados Unidos, porque antes disso não havia, nem no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Isso era uma coisa que foi tratada com legalidade dos últimos 6.000 anos na Índia, 5.000 anos na China, e no mundo inteiro. Isso é uma coisa que foi inventada de 1932, 33 para cá. É uma construção americana, você nem da origem dessa loucura sabia, mas fique sabendo. Também não estou pedindo para você concordar comigo em nada. Eu não estou dizendo que é o que eu acho que seria melhor, é o que eu sei. Depois de anos e anos e anos e anos de avaliação, eu sei.
Então pare com isso. Se o Espírito Santo for assim, que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo leva muito a sério a mentira, minha filha. É Kelly, é fofoca, é fake news, é ódio, é ressentimento, é mágoa, é implicância, é antipatia. Essas coisas que estão aí no seu coração são as que bloqueiam a chama, o fogo, o ardor, o amor, o calor do Espírito Santo em você. São essas, porque essas saem de dentro. As que entram pela fora, ó, isso aqui não é bebida alcoólica nenhuma. Mas aqui na minha casa tem. Deixa eu ver aqui, ó. Bebida alcoólica ali no fundo, deixa eu ver se tem. Claro que tem. É porque eu bebo? Não, eu nem gosto. Eu nem gosto, mas tem chivas aqui. Eu não tomo. Eu não tenho prazer, não me apetece. Fisicamente falando, não me faz bem. Então, eu não bebo nada. Aqui, ó, mas tem. Porque às vezes vem pessoas aqui em casa que gostam. Gostam de um 43, que é até um pouco mais tolerável para mim, mas eu não tomo mais do que um dedo e já deu, é muito doce. E eu desenvolvi uma resposta antagônica a coisas muito doces, inclusive a licores. Tem outras coisas aqui, ó, tem Absolute, que às vezes tem uns churrasquinhos aqui em casa com os meus filhos e os meus netos, especialmente 2 filhas e 2 netas minhas gostam de fazer uma caipirosca, sem nenhuma hipocrisia, que é objeto da nossa gratidão a Deus. Isso que outro dia me deram, velho barreiro, cachaça adoçada. Nunca gostei de cachaça, eu até tomei muita cachaça quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos de idade. Tomei, mas não era para nada, era aquela bebida do revoltado, sabe? Que eu tomava de manhã cedo, umas talagadas assim, já saí queimadão de casa com 12, 13, 14, 15 anos de idade. Mas logo eu falei, por que eu estou fazendo isso? Eu não gosto, na realidade eu detesto, me faz mal. Então, vou aos lugares, aos banquetes, aos encontros, aos jantares, os mais diversos e agradáveis, e me oferecem de tudo. Às vezes, quando o vinho é muito, muito, muito bom, tipo um Alma Viva, um Primitivo de Mandúria, eu tomo um cálice, estourando 2 cálices, porque aí eu gosto do sabor. Eu sou muito exigente, o que é uma coisa rara. Mas então, minha filhinha, voltando ao seu tema, não por causa da maconha, mas por causa do que você pensa. Pense bem quais são os seus pensamentos. É isso que atrapalha a vida do Espírito Santo em nós. O que você fala, o que sai pela sua boca, que é o que está no seu coração. O que você declara, como você interpreta a vida, as pessoas, os juízos, as condenações, os ódios que você carrega. Isso que é horroroso. Agora, a maconha é uma bobagem. Eu estou falando com conhecimento de causa. Agora, tem gente que não pode. Assim como tem gente que não pode beber bebida alcoólica, tem um percentual que não é pequeno, é até bem expressivo, da sociedade humana que não pode beber bebida alcoólica porque tem uma herança alcoólatra na família. Não pode. Tem gente que não pode beber absolutamente nada. Agora, a grande maioria, a recomendação de Jesus, do Novo Testamento, é sobre moderação. É fazer tudo com equilíbrio e com moderação, nada com exagero. É o Espírito de Cristo. Ele mesmo não multiplicou, não transformou água em suco de uva. Caná da Galileia, isso é pastor mentiroso, ignorante, culto ou mal intencionado, que fica dizendo isso a você. Nunca foi verdade. Era um vinho que embriagava. Tanto é que o mestre Sala diz, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Que é vinho mesmo. Se você tomasse mais de 4 cálices, você já sentia aquela lombreirinha que qualquer bebida alcoólica produz. Por que você acha que na ceia do Senhor, os discípulos que tomaram a ceia com ele lá naquele cenáculo, não conseguiam ficar acordados de jeito nenhum no jardim do Getsemane? É porque eles tinham tomado 3, 4 cálices, 3 normais da Páscoa judaica e o 4º que era em homenagem a Elias. E aí dá sono.
Você começa a vencer o sono do vinho já do quinto cálice em diante, até o quarto. Ele morga mesmo. Então, tem gente que não pode, e tem que saber quando não pode e aprender o que não pode. Agora, não fazer da sua fraqueza ou limitação físico, psíquico, orgânica ou cultural uma regra para os outros seres humanos que não tem nada a ver com isso. Para eles é como beber água. E a maioria bebe porque gosta e para logo. Então, meu Deus, como vocês dificultam a vida desnecessariamente.